profeta Miqueias disse ao povo israelita o que Deus esperava deles. Esse é o estudo de número 829 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo aqui do nosso canal e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O profeta Miqueias, ele mostrou ao povo israelita três atitudes necessárias que agradam a Deus. Vamos ao nosso tema. O que Deus espera de nós. O nosso texto base está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias significa quem é como o Senhor. O profeta Miqueias, ele está entre os profetas menores devido à quantidade literária, porque o livro dele tem 7 capítulos. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías em Judá e Amós e Oséias lá em Israel. Miqueias, ele profetizou durante vários reinados. Miqueias capítulo 1, verso 1, que diz: Palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O livro de Miqueias nos traz um relato sobre o juízo de Deus tanto para Israel, que era as 10 tribos, ou seja, o reino do norte, tanto quanto Judá, que era Judá e Benjamim, o reino do sul. Miqueias capítulo 1, verso 3 e verso 5 diz: Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Samaria é a capital do reino do norte e era lá aonde ficavam os reis que reinavam em Israel sobre as 10 tribos. E Jerusalém é a capital do reino do sul, onde ficava o palácio real e também ficava o templo. E o livro de Miqueias relata sobre a esperança de salvação. Miqueias capítulo 4, verso 5 e o verso 12, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Deus mostra para o profeta Miqueias que tanto o povo de Israel da tribo do reino do norte iria para o cativeiro, como o povo lá de Jerusalém, do reino do sul, mas o Senhor traria de volta. E nós vemos que o livro de Miqueias mostra justamente sobre esperança e sobre juízo. Mas Miqueias, diante de toda a situação, ele mostrou ao Senhor a confiança dele, mesmo habitando no meio de um povo cuja a corrupção era predominante, assim como a idolatria, as coisas que eles faziam que desagradavam a Deus. Miqueias capítulo 7, verso 7, verso 8 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Olha a certeza, olha a confiança do profeta Miqueias no Senhor Todo-Poderoso. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Este é um profeta que nos mostra a confiança, a esperança no agir de Deus a favor deles, a favor do povo de Israel.
e o profeta Miqueias confiava na bondade, na justiça, na misericórdia e no perdão do Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Não há Deus nenhum semelhante ao nosso Deus, porque o nosso Deus é Ele que perdoa as iniquidades, é Ele que é misericordioso, bondoso, mas Ele também é justiça e retidão. O povo de Israel, ele estava longe do Senhor e Deus questionou o povo. Miqueias capítulo 6, verso 3: ó povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Testifica contra mim. Deus está perguntando, Deus quer falar com o povo, Deus quer que o povo faça uma reflexão e veja o que aconteceu. Mas Deus, ele mostrou através do profeta Miqueias que Deus agiu com bondade e com misericórdia. Miqueias capítulo 6, o verso 4 e o verso 5: pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. O povo não estava abandonado pelo Senhor, o povo estava sendo dirigido pelo Senhor, e Deus falou para o povo lembrar sobre Balaque, rei de Moabe. Ele pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, e sabe o que Balaão respondeu? Que ele não poderia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Olha que Deus tremendo. Ainda Deus fala para o povo de Israel o que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Se nós vemos lá em Sitim, o povo se envolveu na idolatria, eles se uniram em prostituição, mas para que eles conhecessem a justiça do Senhor, Deus fez atos de justiça, Deus fez atos de bondade para com o povo de Israel. E é interessante se nós pararmos para pensar que Deus é Deus todo-poderoso, e o povo, ele conheceu a bondade, a justiça, o perdão e a misericórdia do Senhor. Débora, quando ele fez o cântico dela, ela fala sobre isso em Juízes capítulo 5, verso 11: escutai, é uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor justos, feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pôde descer para as suas cidades, e Débora estava trazendo para o povo de Israel que os atos do Senhor são atos de justiça, mas feito a favor dos cidadãos de Israel. Os atos do Senhor são justos. Olha que Deus tremendo, e Deus agiu a favor do povo dele. No Salmo 112, verso 9 está escrito assim: espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é misericordioso, mas Deus, ele não tem o culpado por inocente. E Miqueias, ele mostra que o povo faz uma indagação, o povo faz uma pergunta, como se não soubessem o que fazer para agradar a Deus. Miqueias, no capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, que diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Eles queriam apaziguar a ira de Deus
para com eles. E eles perguntaram para Miqueias como que eles deveriam fazer. Seria através de holocaustos, com bezerro de 1 ano, seria com milhares de carneiros, seria com 10.000 ribeiros de azeite, ou matando o primogênito deles, o fruto do ventre, para agradar a Deus. Deus não queria nada disso, e Deus ele mostra como, porque sacrifícios era oferecido pelos sacerdotes. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que diz: contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Deus não estava querendo sacrifícios, não. O que Deus estava buscando naquele povo era a obediência, era a submissão do coração. Ainda Davi fala no Salmo 51, verso 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. E o povo de Israel está perguntando para o profeta Miqueias como eles deveriam fazer para apaziguar a ira de Deus para com eles. E no nosso tema, nós vimos a pergunta: o que Deus requer de nós? Como agradaremos a Ele? Como apaziguaremos a ira do Senhor? Sabe quem responde esta pergunta? A cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive estava com o juízo de Deus já declarado contra eles. Mas o que eles fizeram? Eles se arrependeram. E qual foi a atitude de Deus? Deus ele mudou o juízo dele sobre a cidade de Nínive. Jonas capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. O nosso Deus é soberano, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele é justo. Quando nós vemos Deus, ele mudou, ele iria fazer aquela cidade de Nínive ser destruída por causa do pecado deles. Mas quando eles se arrependeram, se converteram do seu mau caminho, o que Deus fez? Deus, ele se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a Nínive e não o fez. Paulo, ele fala em Romanos que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Nós devemos considerar que Deus é amor e também ele é justiça. Romanos capítulo 11, verso 22, considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Deus tem bondade para os que permanecerem firmes nos caminhos dele. Não é fácil e Jesus sabe disso, por isso que o nosso Jesus, ele nos adverte para sermos perseverantes, para permanecermos firmes até o fim. Mateus capítulo 24, verso 12, verso 13, e por causa da multiplicação da maldade, o amor, olha o que a Bíblia está falando, da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Nós precisamos olhar essa advertência de Jesus e precisamos nos fortalecer através da palavra. Precisamos estar em intimidade, em comunhão com o nosso Senhor através da oração. E o profeta Miqueias, ele respondeu às perguntas dos judeus. Vamos ver novamente no nosso texto base, Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus?
como Deus ele não se agradava do sacrifício daquele povo, o que Deus estava pedindo era que aquele povo se arrependesse. Arrependimento tem mudança de atitude. Arrependimento que Deus estava querendo daquele povo era que eles se colocassem em submissão a Ele, porque o povo, eles tinham desprezado o Senhor, eles tinham desprezado a direção do Senhor e também os favores bondosos de Deus para com eles. Quando nós vemos no versículo, diz assim: Ele te declarou ao homem, ou seja, humanidade, povo israelita, e nós podemos pegar para nós também o que é que o Senhor pede de ti. Desde o início, através de Moisés, Deus já tinha respondido esta pergunta, o que Deus esperava do povo, e é a mesma coisa o que Deus espera de nós. Deuteronômio capítulo 10, o verso 12, o verso 13, agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Deus já tinha dado a direção para o povo israelita, mas quando nós vemos no nosso texto base que o profeta fala o que é bom, sabe? Para Asaf, bom era estar na presença do Senhor. Salmo 73, verso 28. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, eu deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Então nós vemos que para o salmista Asaf, bom era estar na presença do Senhor. Já para Jeremias, sabe o que era bom? Era esperar, mas esperar confiando no Senhor. Lamentações capítulo 3, verso 26 diz assim: é muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Ele sabia que se o povo se humilhasse, se o povo buscasse a Deus, se o povo se arrependesse dos seus pecados, o Senhor viria, o Senhor entraria naquela situação e aquele povo seria perdoado por Deus e não seria levado ao cativeiro. E Maria? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte boa. Lucas capítulo 10, verso 42. Todavia, uma só causa é necessária. É Jesus falando para Marta, e olha o que Jesus fala: Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Maria escolheu? Se alimentar da palavra que saía da boca do Senhor. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Isto é bom, nos alimentarmos da palavra, estarmos aos pés do Senhor, aguardarmos o agir de Deus, mas confiantemente e em paz, porque o Senhor, ele dá vitória. E também aí, como nós vemos o salmista Asaf falando, bom é estarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O profeta Miqueias, aí ele responde para o povo que 3 atitudes eram necessárias ao homem para agradar a Deus. A primeira atitude que ele fala é que eles pratiquem a justiça, ou seja, que eles façam o que é justo, que eles tenham vida aprovada por Deus. Oséias capítulo 12, verso 6 diz assim: portanto, arrepende-te e volta para Elohim, pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em Deus. Olha que Oséias fala: façam o bem, pratiquem o bem, mas deposita toda a tua esperança em teu Deus. Quantas pessoas têm depositado a confiança no homem e aí se decepcionam e entristecem ao nosso Deus. Tiago, no capítulo 4, verso 17, fala assim: refleti sobre isto, pois
Quem sabe que deves fazer o bem e não o faz, comete pecado. Precisamos praticar o bem, precisamos praticar a justiça. A segunda atitude que Miqueias fala para o povo é que eles devem amar a benignidade. Sabe o que é benignidade? Benignidade é a característica daquele que transmite bondade. Então ame a bondade. Seja terno, seja sereno em suas atitudes e tenha um comportamento que agrade a Deus. A benignidade significa benevolência. Ela é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Amar a benignidade é agir fazendo bem aos outros. Colossenses 3:12, Paulo fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Então devemos agir fazendo o bem para os outros, não de uma forma mecânica, mas para agradarmos ao nosso Deus. Tem outra versão que fala que benignidade é misericórdia e lealdade. Vamos ver Miqueias 6:8 nesta versão, que diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Deus já tinha revelado para eles, até através de Moisés, o que eles deveriam fazer para agradar a Deus. E a terceira atitude que Deus esperava do povo de Israel, que andassem humildemente com ele. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: os arrogantes são soberbos. Olha o que eles fazem: desprezam a Deus e desprezam ao próximo. Eles não consideram o direito do outro, são pessoas egoístas e pessoas soberbas. Então andar humildemente com o Senhor é nós termos uma vida de renúncia e nós reconhecemos a soberania do nosso Deus e nos submetemos à vontade dele. A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens que andaram humildemente com o Senhor. Vamos nos lembrar de Enoque, de Moisés, de Abraão, de Daniel, e por que não falarmos do nosso amado Mestre Jesus Cristo? Eles andaram de acordo com a vontade de Deus. Eles obedeceram a Deus e foram até o fim. Eles andaram humildemente com o Senhor, sendo fiéis até o fim. Eu vou concluir. O nosso texto base nos mostra que realmente devemos ter essas três atitudes para agradarmos ao nosso Deus, porque aí teremos um modo de viver para com os homens e agradarmos o Senhor em tudo o que nós fazemos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Miqueias, um homem de fé em tempos de corrupção. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça o seu comentário aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dá o seu like, que é muito importante. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.